Vamos dar uma olhada agora no padrão de intensidade que você encontra para o caso em que você tem muitas fendas, né? A gente viu o que acontece com duas fendas e, por exemplo, uma forma de calcular o padrão de intensidade de duas fendas muito finas, a gente pensou como sendo a soma dos campos elétricos em termos de fasores, né? Ou seja, de suas representações complexas. E aí você fazia essa soma que acaba sendo geométrica, né, do campo elétrico da primeira fenda com o campo elétrico da segunda fenda. Aqui está mostrado um ômega t finito. Geralmente a gente simplifica essa conta um pouco pegando ômega t igual a zero, né? E aí a amplitude vai ser esse lado maior do triângulo aqui. Isso para duas fendas, né? Quando você tem a soma de dois campos elétricos. Quando a gente olhou, por exemplo, para uma fenda com abertura finita, a gente pensou em cada pontinho da fenda como uma fonte pontual pequenininha. Então, cada uma dá origem a um campo elétrico pequenininho, mas uma fonte pontual com relação à outra, cada uma tem um pequeno atraso de fase. E aí, continuamente, esses pequenos pedacinhos vão se somando e dão origem a um campo elétrico efetivo total que tem uma outra certa amplitude que a gente também determinou. O que acontece no caso de múltiplas fendas? Né? Então, isso aqui é fenda dupla, isso aqui é uma fenda simples, porém com uma largura finita. Quando você tem várias fendas de largura muito pequena, você pode pensar de uma forma similar. O primeiro fato que você consegue chegar, e é esse fato que eu vou focar no primeiro estágio aqui, quais são os pontos. Repara que, curiosamente, quando a gente fazia difração por uma fenda de largura grande, a gente não conseguia uma expressão muito simples para determinar as posições dos máximos de intensidade. Aqui, no caso de muitas fendinhas finas, o máximo de intensidade é super fácil de achar. Vamos ver qual é a posição. Se você tem interferência construtiva entre a primeira fenda e a segunda, repara que o atraso de fase entre essas duas fendas, que é esse pedacinho aqui, é igual ao atraso de fase entre as duas próximas. De modo que, se você tem uma diferença de fase de 2π daqui para cá, vai ser 4π, 6π, 8π. Então, quando a interferência for construtiva entre o primeiro e a segunda fenda, ela vai ser construtiva entre todas as fendas. De modo que a condição de interferência construtiva de múltiplas fendas é idêntica à condição de interferência construtiva entre duas fendas, levando-se em conta que D é a separação entre duas fendas vizinhas, não é a separação zona toda, não. Então isso já me determina que os máximos acontecem naquelas mesmas posições. E aí você pode me perguntar, mas então qual é a diferença do padrão de intensidade de muitas fendas e duas fendas só? A diferença está principalmente nessa região entre máximos, que antigamente davam origem só a um mínimo, se vocês lembrarem, era um cosseno ao quadrado, então entre dois máximos você tinha um mínimo, um ponto de interferência destrutiva, e como a gente vai observar no próximo vídeo, agora você tem múltiplos pontos de interferência destrutiva, o que faz com que, quanto mais fendas você tem, mais um máximo de interferência seja fininha aqui. Além disso, como você tem várias fendas, cada fenda contribui com um campo elétrico a intensidade em um máximo se torna mais alta, né? Porque, lembrando que a intensidade é proporcional ao campo elétrico ao quadrado, se você tem o campo elétrico de, por exemplo, 8 fendas somadas, a intensidade vai ser 64 vezes maior do que a intensidade de apenas uma fenda, no máximo de interferência, no ponto em que os campos elétricos se somam todos. A gente vai obter isso em mais detalhe no próximo vídeo, mas por enquanto agora a gente já identificou
onde acontecem os máximos de interferência construtiva na difração de múltiplas. A gente chama de difração, a gente chama de interferência, esse caso com 2 fendas, e difração com muitas fendas, por uma questão histórica.